E aí, turma, tudo jóia? Então, eu sou o professor James, lá do nosso laboratório de ideias inovadoras, e estou gravando esse vídeo aqui para ajudar vocês a executar a nossa atividade. Sei que alguns alunos ainda não fizeram, não entregou, então espero que as informações aqui ditas possam te ajudar um pouco a responder. Que deixa um material lá postado e deixa uma atividade. A atividade é para você fazer as chuvas de ideias, né? Listar as suas ideias, seja elas mais simples, as mais malucas, inclusive essas também, né? Então você vai fazer simplesmente uma listagem de suas ideias. É necessário, pessoal, que você também escreva suas ideias ou no seu diário de bordo, né? E tire a sua foto e anexe lá na sala e envia para mim para poder eu aceitar e devolver a atividade. Ou senão você pode também escrever lá, né, como um documento e me enviar. Não adianta enviar em branco porque não vai ser aceito, certo? Então, fique ligado nessa informação. Então, antes de começar tudo aqui, o que eu vou pedir para vocês é que vocês peguem aí um bloquinho, uma folha em branco, um cadernozinho, algo parecido, para que vocês possam anotar as informações. Isso é importante. Eu vou falar um pouquinho já já sobre isso, certo? Então, para a gente começar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso material que foi postado lá na sala do Classroom, né? Como ter ideias inovadoras? E aí, conseguiu já fazer a sua ideia inovadora? Eu sei que muitos têm uma certa dificuldade em desenvolver isso. Eu vou contar aqui um pouquinho sobre algumas experiências minhas relacionadas à criatividade, à inovação e ver se eu posso te ajudar, né, em que você pode desenvolver aí. Então, lá as suas ideias que vocês vão listar, gente, o nosso objetivo é depois pegá-las e dar uma filtrada, escolher a sua melhor ideia, né, e adaptá-la à realidade, né, ver o potencial dela e dar um resultado para você, né, de realmente fazer uma seleção delas. E certamente ele vai encontrar algo bem interessante aí que você possa desenvolver. Então, como ter essas ideias inovadoras? Lá no texto, se vocês já fizeram uma leitura, você vê que a gente colocou alguns tópicos. Primeira coisa é a informação. Você precisa ter informação para ter uma ideia, ou para criar algo novo, ou para inovar. A informação é importante para que a gente possa juntar as peças, né? Eu gosto muito de buscar informações em várias fontes, né? Então, hoje a gente tem a internet, tem a tecnologia, então isso dá uma possibilidade enorme de ter informações. Lembrando que as informações elas têm que ser de fontes seguras, né? Além de não ser superficial. Exemplo, redes sociais é interessante, mas tem uma finalidade de socialização. Tem até algo informativo, mas você vai encontrar muito superficial. Então você precisa se aprofundar em fontes mais seguras e mais, que eu possa falar, que sejam mais concretas, né? Exemplo, o Google, você vai lá, pesquisa, você vai encontrar insights que dão uma referência muito melhor. Então a rede social pode até te ajudar a dar mostrar lá, sei lá, um link, uma informação que você viu, um nome interessante, uma ideia, e vai correr atrás da informação mais aprofundada. Então, a informação, ela é importantíssima. Você vai conseguir ter ideias se tiver uma boa fonte de informações. Outra coisa que você precisa aí é contar suas ideias para as outras pessoas. Não adianta ter sua ideia na sua cabeça, achando que ela é a ideia mais extraordinária e eu vou guardar aqui para ninguém tomar, porque pode ser que mais tarde eu fique rico com essa ideia, que eu possa ser uma pessoa importante. Não, gente. Já tem outra pessoa que pensou a mesma ideia sua, pode ter certeza. Não existe uma ideia única. O importante da ideia, geralmente, é quando elas são unidas. Você conta essa ideia para uma pessoa e a pessoa vai te dar algo que você ainda não pensou, né? Então, é interessante você, sim, falar da sua ideia para outra pessoa. Isso aí vai te ajudar bastante, pode ter certeza. Outra coisa é ter um tempo de qualidade. Muitas coisas, muitas ideias, ela precisam de um tempo de maturação. Então é necessário ter um tempo de qualidade.
Cuidado com a ansiedade, de querer logo mostrar algo novo e achar que isso vai atender agora e de repente ela não seja o momento, né? É o momento de incubação. É aquele momento, aquele processo que ele vai ser estudado, ele vai ser é, analisado, até ter um momento mais adequado para isso. Então esse tempo de qualidade é necessário, né? É uma dica muito interessante. Lá também no texto a gente fala um pouquinho sobre design thinking, né? Que é esse momento de incubação, né? Um exemplo também, já lembrei agora de design thinking, é a questão do mapa mental. Se você é uma pessoa que gosta de fazer desenhos, gosta de traçar suas ideias através de suas, né, pesquisas, ideias através de desenhos, você pode usar assim um mapa mental. Eu fiz até um exemplo aqui. Um desenho aqui, ó, né, chuvas de ideias, minhas ideias, e comecei a traçar algumas linhas, trazendo algumas informações através de desenho. Eu acho interessante esse modelo. Assim, para mim ajuda bastante. Tem pessoas que preferem só realmente listar. Então você tem essa opção também, viu? Pode utilizar e enviar para mim. Então, dando sequência aí das nossas dicas, outra é a questão do erro. Gente, o erro é necessário para poder as ideias saírem. Às vezes a gente fica muito com medo de fazer uma coisa e achar que isso vai te trazer uma imagem ruim, que isso vai, sei lá, te ofender. Não. Pode ter certeza, as melhores ideias, elas tiveram bastante erro. Tem um exemplo claro, acho que todo mundo já viu ou já conhece, que é a questão do Thomas Edison, que criou a lâmpada. Ele realmente foi persistente na sua ideia, em ver como é que a lâmpada funcionava, como é que acendia. Então ele se diz que ele errou 1000 vezes para poder acertar a primeira vez e a lâmpada acender. Então ele tem 1000 vezes como errar uma lâmpada, não acender, e a ideia que deu certo, que a lâmpada acendeu. Então o erro é necessário para esse momento do processo criativo. Então não tenha medo de errar, não tenha medo de colocar na lista de ideias as suas ideias malucas, que você acha, ah, não, é maluquice, isso não vou colocar não. Mas é de lá que pode sair uma ideia muito interessante, né? Então, não tenha medo de errar. Outra coisa é adaptar, transformar e misturar as ideias. E justamente aí que está, nessa lista de ideias que você pode fazer, você pode justamente uma ideia que você colocou lá na frente e outra lá embaixo, e de repente ela pode ter junção. Já pensou aí? Então veja aí na sua lista de ideias se elas se conectam, tem alguma afinidade, que isso pode acontecer e dá legal. Fica muito interessante. Outra coisa é se permitir perder um pouquinho do foco, mas calma aí, o perder do foco aqui, que eu estou falando, não é perder o foco da sua ideia principal, do que você, onde você quer chegar. Mas, exemplo, é aquele momento que você dá um leve descanso na sua mente. É que eu dei lá um exemplo no texto, foi a questão do banho. O banho é um momento que você vai fazer simplesmente só tomar banho. Você não consegue fazer outra coisa além do banho naquele momento que você está ali. Você não vai levar um celular debaixo do chuveiro e tá se conectando na rede social. Né? Não tem como. Apesar que tem celulares que é prova d'água. Mas aí você não vai tomar um banho, né? Enfim. Então o banho, ele é interessante. Ele vai dar esse momento para você pensar, começar a ter a mente mais vazia e começa a ter algumas ideias interessantes. Pode conectar muita coisa interessante aí. Então o banho é uma forma de perder um pouquinho o foco nesse sentido. Outra coisa, por último, que eu já falei para vocês, gente, não adianta ter ideia na cabeça e achar que vai guardá-la e depois vai lembrar. Não. Tem que ter, ó, um bloquinho de anotação. Né? Isso aqui é um cadernozinho que eu faço. A gente tá falando de criatividade e até deixei aqui realmente para vocês verem, né? Caderninho manual que é costurado, né? Algumas folhas, faço algumas capas personalizadas, né? Ó, personalizada. Vou até colocar também para premiar vocês, viu? Aquele que tiver a melhor ideia, eu vou premiar alguns com vocês, para quem gosta de cadernozinho. Então, gente, sempre ter um bloquinho, seja aí aquele bloco que você tem que guardar do seu lado. Hoje tem o celular também, bloco de notas, você pode guardá-la. Pensou em alguma coisa? Coloca lá na sua caixinha de ideias, né? Então, eu vou anotar isso aqui. Isso aqui vai ser importante para eu conectar com alguma coisa que já estou pensando. Ah, escutei uma música, uma frase lá, dentro da música teve um negócio que eu achei interessante, eu vou colocar na minha ideia lá, de repente tem a conexão. Você acha que não, mas pode sim ter. Então, sempre um bloquinho em mãos. Sim, depois eu vou deixar aí no Instagram, se você tem interesse,
não ter esses cadernozinhos, vou deixar lá o Instagram. Eu coloco lá para fazer as vendas. Enfim, e é essas dicas sobre como você pode ter ideias inovadoras. É um caminho, você pode ter o seu próprio caminho também, né? Então, se você está com alguma dificuldade, tenta executar essas dicas no seu dia a dia aí. Você ainda tem um tempinho aí para poder elaborar essa sua ideia, né? Porém, a chuva de ideias tem que ser postada já, né? Imediato, porque a gente precisa receber esse material para poder fazer a filtragem e te ajudar, né? A maturar a sua ideia. Por isso que a gente vai estar nesse tempo aí de incubação, de maturação. Então, você precisa. Eu andei pesquisando, eu não quero aqui influenciar ninguém com ideias, eu quero que realmente vocês pesquisem, vão lá, façam a busca de informações, né, mais aprofundada. Você viu que a gente lá no edital do concurso de ideias inovadoras, que é para você se inscrever, a gente vai colocar o link para você fazer sua ficha e já colocar sua ideia, né? A gente colocou alguns temas lá norteador, não quer dizer que você possa, tem que seguir de forma obrigatória, mas não é isso. Mas é para dar um norte, bem-estar social, sustentabilidade, saúde mental, tecnologias inclusivas, relacionamento escolar, tem a ver com a sua vida escolar, seu dia a dia lá na escola, cultura, né, em relação à cultura, educação, mídias sociais, tudo isso aí pode ser um caminho para você traçar suas ideias, né? Então a gente falou, muito se fala em produto, professor, como criar um produto novo? Lembrando, gente, que a ideia não é só produto, pode ser ferramentas, pode ser serviços ou processos. Como assim, professor? Como é que é isso? Me ajuda aí que eu estou ainda na dúvida nessas informações. Exemplo, produtos. A gente está passando agora um momento de pandemia, né? Muita coisa se fala sobre essa questão da segurança, da higiene. Poxa, como é que eu posso agora me proteger, né? Então se fala muito da questão da biossegurança. Poxa, eu vou fazer um produto, então já posso ver como é que eu vou atender aí nessa demanda atual da pandemia. Eu tenho que ter um produto que ele não possa ser um vetor de transmissão de doença. De repente, uma embalagem, né? Você vê que tudo, muita coisa vai mudar aí, né, nesse período. As embalagens mesmo, né? Embalagens mais que elaboradas para que não sejam contaminadas por um vírus, né? Que ela proteja mais o consumidor. Então, pensa em ideias aí por aí, né? Nesse período de pandemia e pós-pandemia, principalmente depois, né? A gente vai ficar agora mais seletivo a produtos, a empresas que pensam na biossegurança. Pode ter certeza disso aí. Então, esses produtos que pode ser inovação. Você não vai criar um produto, vai criar uma forma de como proteger esse produto e proteger o consumidor final, né? Então, fazer um produto pensando nessa ideia aí. Isso é uma ideia, é isso que eu estou dizendo, informações, aprofundar as informações, vá buscar mais sobre isso, procure saber mais sobre biossegurança, como é que os produtos vão ser elaborados agora no futuro, os serviços, né? A gente vê aí, eu vou dar um exemplo aqui, só um, que é a questão do delivery, né? O delivery acelerou de uma forma enorme, muita empresa que não trabalhava com delivery está trabalhando agora, né? Essa entrega, né? Na sua casa, essa facilidade de receber o produto de casa, né? Então, delivery aí, de repente você pode ter uma ideia de delivery inovador, não fazer já o mais do mesmo. E também não adianta, isso não é inovação. Inovação é você pegar algo que já existe e dar uma nova cara, um novo olhar, né? Então, pensa em um delivery diferente. De repente enviar um produto com algum kit de biossegurança, máscara, luva, né? Como um brinde, né? Não sei. Estou jogando algumas ideias para vocês pensarem, eu quero que vocês pensem. Uma coisa que eu achei interessante também, que vocês podem fazer em relação. Aí eu estou falando agora de serviços, né? Eu falei produto, estou falando de serviços. De repente você aí tem um avô, tem um vizinho, ou pessoas mais idosas que têm alguma certa dificuldade de acessar a internet, usar essas ferramentas que você tem habilidade, né? Eu tenho certeza que vocês têm mais habilidade do que nós, professores, do que os nossos pais, do que a avós de vocês, porque é uma geração que já nasceu com tudo isso que a gente está vivendo agora, né? Tecnologia, enfim. Então, de repente, você pode, sei lá, usar isso como um serviço, ensinar, né, pessoas mais idosas a usar essa ferramenta. Uma pesquisa, uma pesquisa que eu fiz atualmente foi sobre a questão do e-commerce, que é o comércio eletrônico. Ele vai crescer, está crescendo, e agora
pós-pandemia, as pessoas agora estão mais seguras a comprar. Aqueles que não compravam pela internet agora, depois da pandemia, vai continuar comprando, né? Então, e em relação a ideia inovadora, em relação a processos, o que é processo? Processo é uma metodologia, né? Então, eu já falei sobre produto, já falei sobre serviços e o que é processos inovadores. Exemplo, metodologia. Já pensou agora como é que vai ser o retorno da escola? Como é que vocês vão voltar? Vai ser do mesmo jeito que era antes? Já pensou nisso? De repente você começa a ter aí ideias de como vai ser a minha escola, né? No momento de pós-pandemia. Vai voltar todo mundo? A gente vai usar máscara dentro da escola? As salas vão estar cheias? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse contato, né? Então é interessante ver alguns processos, metodologias, como os alunos podem se deslocar dentro da escola, usar os espaços, né? Como evitar esse vetor de transmissão da doença dentro da escola. Como é que eu posso ser esse agente? Como é que eu posso informar? De repente, criar sinalização dentro da escola, né? Como usar os espaços, criar espaços que não tenha contato pessoal, tem alguma distância segura. Tem que pensar. Então, olha aí, né? Tem coisas para muito para se pensar aí, para esse momento de pandemia e pós-pandemia, né? E também outra coisa que pode usar para inovação são as ferramentas. O que é ferramentas? Ferramenta pode ser aplicativos, tecnologia, né? Ferramentas que a pessoa possa usar e facilitar a vida dela, né? De repente tem uma necessidade de alguém usar um aplicativo que vai ajudar ele a encontrar, sei lá, como agora, exemplo do aumento do desemprego. Então a pessoa está procurando, depois eu vou fazer um aplicativo que ajude a conectar a pessoa desempregada à empresa que está oferecendo uma vaga de emprego. Porém que isso já existe no mercado. Então você precisa ver os modelos que tem e ver onde pode encontrar inovação para isso, né? Lembrando que toda ideia, ela provavelmente já existe. O que você tem que fazer é tentar inová-la, trazer algo novo para aquele contexto ali, e que atenda às necessidades, nesse sentido que a gente está falando aqui, que é pandemia e pós-pandemia, né? Ideias inovadoras por aí. Uma coisa que é interessante a falar aqui é aqui, uma frase que eu achei muito interessante que eu escutei essa semana. Aquilo que é valorizado é aquilo que é escasso. Deu para entender aí? Né? O que as pessoas vão valorizar? Aquilo que está faltando. Então pense aí nas necessidades das pessoas, o que é que está faltando, porque isso aí vai ser valorizado. Principalmente depois que voltar as coisas, não normalizadas do jeito que era antes, né? Mas esse novo normal, ou a forma que iremos voltar. Então, muita coisa que é escasso, que vai ser a necessidade dessas pessoas. E aí que você pode encaixar com uma ideia boa, um produto, um serviço, um processo, uma ferramenta que vai atender essas necessidades dessas pessoas. Eu mesmo aqui estou na minha casa pensando muita coisa, sempre estou anotando nos meus bloquinhos, tem um monte aqui, né? Para que eu possa fazer depois desse momento pós-pandemia. Eu, enquanto professor, estou inovando, enquanto pessoa, né, na minha casa, na minha família, e também estou tentando trazer inovações, né? O momento ele é propício para isso, então aproveite, né? Essa é uma atividade muito interessante, não deixe de fazer. Acho que isso vai ajudar no seu processo pessoal e também vai te preparar para um momento muito específico depois dessa pandemia, né? E você, enquanto aluno que está aqui usando as nossas ferramentas, tenho certeza que você vai sair com um diferencial, daquele que não está nem lá na plataforma, ou não está nem na escola pegando material, ou não está nem aí. Não sei qual é as suas dificuldades, né? Porém, se você está se esforçando, pode ter certeza que isso vai contar bastante depois do momento pós-pandemia. Então, essas informações que eu queria deixar, faça lá a sua atividade e em breve eu possa estar corrigindo elas, né, e te dando o feedback, né, para você direcionar a sua ideia. E não deixe de se inscrever no nosso concurso de ideias inovadoras. Tem premiação muito boa, tem umas coisas bem legais que vocês vão ter. Então, eu acho que aproveite o momento aí na sua casa para criar, para inovar. E qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar, né? Procura a gente aí nos horários que tem no laboratório, fala com a gente que a gente vai responder.
Tá certo? Um forte abraço, se cuide e até logo mais. Jamais.